Então vamos lá, pessoal, o que é APLV? Essa sigla nada mais quer dizer do que alergia à proteína do leite de vaca. É uma reação do sistema de defesa do nosso corpo, é uma reação é uma hiperreação, é uma reação a mais do nosso sistema de defesa, porque ele, por uma imaturidade, na maioria das vezes nas crianças, ele entende que proteínas de alimentos podem fazer mal ao corpo da criança e liberam os seus guerreiros para impedir com que aquele alimento entre no corpo da criança. Mas por uma questão realmente de imaturidade ainda, porque como a gente sabe, a criança ela nasce com poucas células de defesa, pouco diferenciadas. Eu gosto sempre de usar a metáfora que são soldados rasos, né? Tem poucos soldados e os soldados são de baixa patente, não são aqueles soldados que conhecem da guerra, sabem realmente identificar quais são os inimigos, né? Então são soldados de baixa patente e são poucos. Então ele começa a disparar reação alérgica com coisa que até, né, não faria mal à criança, que é um alimento. E essa reação, gente, ela acontece com proteínas de alimentos, exceto as proteínas do leite materno. O leite materno, as estruturas específicas e produzidas pelo corpo da mãe, as proteínas do leite materno, não causam alergia na criança. O tratamento, né, que nós temos até hoje é a dieta de exclusão. E quando eu falo dieta, não é só alimento, é toda uma dieta, né? Todo um cuidado diário e a dieta também, que a gente tem que excluir o contato daquela criança com aquela proteína que ela reage. Na grande maioria das vezes vai ser do leite de vaca, mas temos outros alimentos também que têm um potencial maior de causar alergia, como a soja, o ovo, o trigo, o amendoim, crustáceos, peixes, né, alguns outros mariscos também têm um potencial alergênico maior, que a gente chama. Vai depender de cada criança, porque o sistema imunológico da criança reage às proteínas alimentares de forma muito individualizada, fazendo reações diferentes, em níveis diferentes, o grau de sensibilidade é diferente. Às vezes uma criança reage a pequeniníssima quantidade de proteína quando ela tem um contato, e uma criança precisa ter contato com uma quantidade maior do leite de vaca, ou enfim, de outra proteína que ela reage. E o tratamento é esse isolamento, esse distanciamento, até que o sistema imunológico da criança amadureça e entre na caminhada correta rumo à cura. A cura também, é lógico que ela vai depender de criança para criança. Os estudos mostram que crianças que reagem de um jeito tendem a adquirir a tolerância com umidade, crianças que reagem por outro mecanismo imunológico, né, que a gente chama, tendem a adquirir tolerância em outra idade, mas dentro desse grupo é tudo muito heterogêneo, as idades de cura realmente são muito diversificadas. E a gente sabe, né, os estudos mostram, essa é a excelente notícia, que a grande maioria das crianças vai adquirir essa maturidade, vai se curar da alergia à proteína do leite de vaca, ou na grande parte da alergia até a outros alimentos. Nós temos, né, os estudos científicos mostram que alguns alimentos, quando a criança reage, ela tende a ter um tipo de alergia mais arrastada, podendo chegar até na fase adulta. Do leite de vaca, essa família de crianças que não vai se curar, que vai arrastar essa alergia até a fase adulta, é cerca de apenas 2% daquelas que inicialmente tiveram um diagnóstico. E o que vai ajudar essa criança a desenvolver o seu sistema imunológico, né, gente? Em termos de estudos, o que a gente tem hoje, a única substância, porque não é só um alimento, né, uma substância rica, viva, que nutre, mas tem outras N vantagens, vamos dizer assim, para a vida da criança, que vai acelerar esse processo de cura, tá? Acelerar, é o leite materno. Por quê, gente? Tem várias questões aí, né? Várias coisas já estão sendo estudadas no leite materno, mas eu vou levantar aqui algumas para vocês. As 3 principais que eu considero, que são: lembra quando eu falei que a criança nasce com poucos soldados e soldados rasos, pouco treinados para batalha, que é essa batalha de defesa, né, do corpo contra reais agressores?
as células da mãe de defesa, que são bem variadas, ela tem vários tipos de soldados, de várias patentes, de alta patente, passam via leite materno para a criança e vão auxiliar a criança a montar o seu exército mais coeso, mais diversificado, com soldados que sabem atingir, né, e atacar em várias frentes, vários tipos de célula de defesa e células mais maduras. Então passa via leite materno para a criança. Uma outra questão que favorece muito, que, né, eu brinco que a gente sabe só a ponta do iceberg, mas os estudos científicos já estão aí comprovando e cada vez mais a gente vai muito ouvir falar sobre isso, o quanto a nossa flora intestinal está ligada a todo o sistema de controle de imunidade e controle mesmo de saúde e doença do nosso corpo. A gente, como eu disse, sabe a ponta do iceberg, né? O quanto as bactérias que moram lá no nosso intestino, então nós temos bactérias benéficas e algumas patogênicas, que elas coexistem, elas vivem juntinhas ali no nosso intestino. E, claro, se é um intestino saudável, a gente tem muito mais bactérias benéficas, patogênicas, benéficas do que as patogênicas, né? E o que essas bactérias benéficas fazem, gente? Elas ativam vitaminas, né, para a forma ativa e aí elas são bem absorvidas e fazem todo o papel no nosso corpo. Elas também controlam e ajudam na digestão, mas principalmente elas coordenam esse grau de reatividade do sistema imunológico. Então eles andam ali muito em dupla, né? São as bactérias, a flora intestinal equilibrada vai auxiliando no equilíbrio e na maturidade do sistema de defesa da criança. Isso é muito importante. E o que passa também leite materno para a criança? Também as bactérias benéficas que a mãe tem no seu próprio intestino passam via leite materno, que é chamado de probióticos, assim como os pré-bióticos, que são os alimentos para que essas bactérias consigam se proliferar e aumentar em número, colonizar bem esse intestino da criança e equilibrar essa flora intestinal, fazendo essa ligação de equilíbrio juntamente com o sistema imunológico, favorecendo no seu amadurecimento e na parada dessa hiperreatividade, né? Entender que proteína de alimento é agressora. Então é intimamente ligado. Então, né, dentre outros vários fatores, que eu poderia ficar aqui mais de uma aula falando, mas são os 3 principais, que isso passa via leite materno para a criança. Então o leite materno, gente, é imprescindível para favorecer uma cura mais rápida da criança. Não quer dizer que a criança que não foi amamentada ao seio ou foi pouco amamentada não vai atingir a tolerância, não é isso. Mas o que os estudos mostram é que por conta de tudo isso que passa via leite materno, o leite materno acelera o processo, favorece o processo individual daquela criança. E agora eu quero falar também um pouquinho dos fatores que podem levar, né, a criança a ter uma maior chance de desenvolver alergia alimentar. Então vamos a eles. O principal, gente, e esse aí a gente já não pode interferir tanto, mas a gente pode cuidar para que, né, as nossas futuras gerações não tenham tanta incidência, que é a herança genética. O fator genético é o principal fator que pesa, que causa o desenvolvimento da alergia alimentar nos nossos filhos. Então, se a mãe ou o pai tem alergias, a criança já tem 40% a mais de chance de desenvolver alergia a alimentos. Se mãe e pai têm alergia, esse risco já aumenta para 80%. Tá? Então é bastante alto. E aí nós temos também, gente, alguns fatores dietéticos. Esses a gente pode tentar prevenir. A falta do aleitamento materno. Já expliquei aqui para vocês, né? E inclusive por quê? Porque o leite materno vai favorecer tanto o equilíbrio da flora quanto o desenvolvimento do sistema imunológico da criança. Então é só um fator, tá, gente? É um dos fatores de risco. Eles observaram nos estudos que as crianças que não eram amamentadas ao seio tinham uma chance maior de desenvolver APLV, alergia à proteína do leite de vaca. E aí, em contrapartida, nós temos também um fator de risco para o desenvolvimento, que é a introdução precoce, a introdução muito rápida. Às vezes, gente, nas primeiras horas de vida, às vezes lá na maternidade, acabam dando fórmula para criança
muitas vezes sem necessidade, e esse contato muito rápido, né, muito precoce, com o bebê muito novinho, com o sistema imunológico ainda muito imaturo, com a flora intestinal ainda muito escassa, com poucas bactérias ali. Os estudos mais atuais sobre alergia alimentar já mostram que isso sim é um fator que predispõe muito a criança a desenvolver alergia alimentar.